Sejam todos bem-vindos à nossa aula número 5 da disciplina Biogeografia. Nessa aula, nós iremos nos aprofundar sobre a biogeografia ecológica histórica. Tratamos conceitualmente sobre essas áreas nas aulas passadas, mas vamos aprofundar um pouco mais do que seriam essas duas grandes áreas da biogeografia. Nós iremos conceituar ou apresentar a diferenciação da biogeografia ecológica histórica a partir das questões levantadas por cada uma delas. Vamos começar com a biogeografia ecológica. É de interesse do biogeógrafo ecológico compreender o confinamento regional das espécies, porque as espécies estão delimitadas a determinadas regiões da superfície terrestre. Vamos dar um exemplo. O biogeógrafo ele procura entender as regiões de distribuição das espécies. Porque o lobo cinzento vive aqui na região da América do Norte, certo? No México, Estados Unidos. Porque a estrela do Mar Roxa está nessas regiões aqui no litoral do Pacífico. Porque o caranguejo azul vive em determinados ecossistemas aqui, perto do litoral da Flórida. Então, ele procura compreender as regiões específicas de cada espécie. Então, é campo de interesse do biogeógrafo ecológico. Outra questão pertinente ao biogeógrafo ecológico. Ele quer compreender, as habilidades e impedimentos para a expansão das espécies. Então, será que o aspecto de adaptabilidade ou de barreiras naturais influenciam na expansão das espécies? Então, são questões levantadas pelo biogeógrafo ecológico. Outra questão muito importante, levando em consideração a última, sobre as barreiras naturais. Será que o solo, o clima, latitudes, topografia influenciam na limitação de determinadas espécies em algumas regiões e a distribuição de espécies em outras? Será que isso vai influenciar? Por exemplo, vamos colocar aqui um mapa que evidencia aqui as regiões climáticas. Então, o biogeógrafo ecológico ele vai tentar compreender se a barreira climática influencia na distribuição das espécies. Aqui nós temos a região, nós chamamos intertropical, certo? A região intertropical. Temos aqui o círculo, circular aqui. Temos deixa eu só mais dar uma melhorada aqui. Pronto. Aqui nós temos a zona intertropical. Só mais uma levantada para vocês entenderem melhor. Agora foi. Então, temos aqui a área intertropical, a zona intertropical, aonde na maior parte do ano recebe o maior percentual, o índice de raio solar, certo? As regiões próximas ao Equador. Então, é uma região que é reconhecidamente comprovada, onde se concentra a maior biodiversidade do planeta. Então, será que as regiões ao norte de Câncer, ao sul do Capricórnio, ao sul do Equador,
por serem mais frias, influencia nessa distribuição ou na redução das espécies? Será que a área intertropical, essas zonas climáticas, estão influenciando enquanto barreiras naturais para o confinamento regional dessas espécies? Então, é uma questão levantada pelos biogeógrafos ecológicos. Vamos lá. Então, dessa grande questão, surgem outras duas. Nós vamos ver aqui. Do papel do solo, do clima, da latitude na delimitação das espécies, surgem outras aqui, que nós podemos identificar aqui, né? Por que a maior concentração de espécies nos trópicos do que nos lugares frios? Por quê, né? O que é que explica a substituição de espécies na medida que nós vamos adentrando determinadas montanhas, litoral, em ambientes diversos, né? O que é que vai explicar essa gradação de espécies em determinados lugares, né? Então, é uma questão relevante para a biogeografia ecológica. Temos outra questão importante aqui, que é o entendimento do que controla a diversidade de espécies em determinada região. Então, existe um controle dessa população e um controle dessa diversidade. Então, quais são os fatores que controlam essa diversidade? Então, observe que a perspectiva ecológica dos fatores ecológicos, né, que envolve também os subsistemas naturais, vão ser estudados pela biogeografia ecológica. E é importante destacar que todo esse campo de estudo da biogeografia ecológica, dessas questões levantadas, aborda questões que envolvem períodos de curta duração, certo? Tanto em áreas internas como em habitats estudados em continentes ou regiões, certo? Estudando espécies, subespécies de animais e plantas. Então, eles vão entender a perspectiva dos confinamentos regionais, né, os elementos que determinam esses confinamentos, né, a perspectiva da concentração de espécies em determinadas regiões, quais os fatores que vão determinar essa concentração. Então, é um campo muito amplo de estudo da biogeografia. Vamos agora para a biogeografia histórica. É de interesse da biogeografia histórica entender o confinamento histórico de táxons, né, em determinada região. Daí surgem duas subquestões, certo? Que é as questões de por que as espécies relacionadas, né, estão confinadas numa região e, em outros casos, elas estão totalmente separadas. Ou seja, porque espécies semelhantes numa região elas estão confinadas, próximas, e em outras regiões elas se encontram, né, separadas, estão mais espaçadas geograficamente. Porque os animais e plantas de grandes regiões isoladas, né, e plantas e animais tão semelhantes estão em áreas, né, tão isoladas do ponto de vista, né, geográfico. Então, animais e plantas vivem, né, em determinadas regiões. Nós podemos observar algumas regiões onde animais estão separados por quilômetros de distância, mas que são semelhantes, certo? Eles apresentam semelhanças, mas existem barreiras naturais que vão, né, ser uma incógnita a serem estudadas e explicadas pela biogeografia histórica. Temos aqui origem e padrões de limites de distribuição das espécies do ponto de vista geológico e climático, né? Então, qual a origem de padrões que foram surgindo e encontrados ao longo do tempo de determinadas espécies? Né? Será que eventos climáticos, geológicos
estão por trás desses padrões de distribuição, né? Como, por exemplo, a teoria das placas tectônicas da deriva continental, de Alfred Hauagner, que está por trás desses padrões. Então, é questão da biogeografia histórica. Temos, então, a localização e a relação de parentesco entre espécies. Certo? Entender como alguns lugares, né, essas relações de parentescos, elas se desenvolvem. Certo? Então, a relação parentesco está envolvido, né, aí na perspectiva locacional, e história de um grupo e localização de seus ancestrais, né? Então, do ponto de vista histórico, nós temos uma grande gama de questões que são levantadas pela biogeografia histórica, que vão ser, né, estudadas e respondidas, né, por diferentes métodos. É importante destacar que, apesar de ser campos distintos, né, tanto a biogeografia histórica, as questões que envolvem a biogeografia histórica quanto a ecológica, eles vão se sobrepor e se unir. São áreas interdependentes e complementares. Apesar de haver questões pertinentes e relevantes em cada uma delas, mas ao longo do tempo nós iremos observar, né, como uma vai depender da outra, né, para iniciar determinados estudos. Tá bom? Continuando aqui. Tanto a biogeografia ecológica como histórica, elas estudam, né, tanto do ponto de vista ecológico como histórico, animais e plantas. Mas vai haver uma certa concentração, né, da especialidade do estudo de plantas na biogeografia histórica, simplesmente porque as plantas, diferente dos animais, elas têm localização fixa e estática, ou seja, as plantas elas não desenvolvem migrações como os animais. E que, portanto, estudar a forma e o crescimento das plantas em determinados ambientes e seus condicionantes se encaixa mais no método, né, ecológico do que no método histórico. E que, por isso, é uma área que vai ser muito mais estudada pelo biogeógrafo ecológico do que o histórico. Do ponto de vista metodológico, né, o estudo dos ecossistemas e condicionantes, né, vão ser muito mais aferidos pela metodologia ecológica do que a metodologia da biogeografia histórica. O estudo dos animais vai se concentrar muito mais numa biogeografia histórica. Por quê? Porque existe muito mais fósseis de mamíferos do que plantas. E que, portanto, os ossos dos mamíferos, né, quando são encontrados, eles conseguem ser, geralmente são os esqueletos mais completos, e que, portanto, é muito mais fácil enquadrar as famílias de mamíferos, né, de fósseis, do que de plantas. Entender, né, o aspecto adaptativo nos ambientes, em determinados ambientes, seja aquáticos ou marítimos, de animais do que de plantas. Dessa forma, a biogeografia histórica ela vai estudar muito mais os animais do que plantas, entendendo todo o enquadramento evolutivo e da dispersão dessas espécies em continentes e regiões. Então, é uma área que se concentra muito mais nos estudos da biogeografia histórica, entender os animais. E, do ponto de vista, né, das áreas, nós temos os botânicos, dedicados muito mais a uma biogeografia ecológica, estudo de plantas, e os zoólogos, dedicados a uma biogeografia histórica. Entendendo mais uma vez, né, que enquanto
a biogeografia ecológica, ela estuda eventos que envolvem, né, períodos de curta duração. Temos que a biogeografia histórica, ela vai abordar questões que envolvem períodos de longa duração, né, com intervalos de tempos evolucionários em grandes áreas, né, frequentemente globais. Então, entendendo, né, a taxa de nível, né, de espécies e taxas de níveis de espécies que foram extintas, né, ao longo do período histórico. Então, são essas, né, as questões